Salve, salve, rapaziada! Firmeza? Molecada, a nossa série ela chega aí ao fim, a sériezinha que eu fiz aqui no canal, que é Farmando o 13º aí com o Tibão. Hoje é o último episódio dessa série, então hoje nós vamos ver aí quanto que a gente conseguiu profitar aí ao todo, quantas horas mais ou menos a gente caçou e quanto aí que a gente vai conseguir de bufunfa ao final dessas longas e duradouras aí semanas. Lembrando aí, se você tá vendo só esse episódio aqui por acaso e não entende como que funcionou mais ou menos essa série, eu recomendo que você comece assistindo lá primeiramente do primeiro episódio, que foi a semana 1, e depois migra para semana 2, semana 3 e depois assiste esse episódio aqui. Mas basicamente o intuito da série foi tentar simular um jogador casual, ou seja, um jogador aí que por muitas das vezes joga normalmente aí pelo menos a sua estamina verde. Então tentei simular ao máximo esse tipo de jogador. Obviamente aí, conforme vocês viram durante a série, teve alguns dias que eu cacei um pouquinho a mais, teve outros dias em contrapartida que eu nem consegui caçar, que eu tava atarefado com outras coisas, mas ao final de tudo a carga horária aí vai ser muito provavelmente bem parecida aí com um jogador casual, mas que mantém aí a constância dentro do game. E muitos aí utilizam até o joguinho como uma fonte aí de renda extra, que dando aqui um pouquinho a minha opinião, acho super válido aí para uma pessoa ali que tem o seu trampo fixo, mas usa o Tibão aí para estar complementando, ou enfim, usando o dinheiro ali que farma com o Tibia e investindo em outras coisas aí da sua vida. Lembrando também que nós descontamos todo aquele gasto com profit oculto, então tem gastos ali com supplies que acaba não indo para o nosso balance geral. Por exemplo, às vezes acaba um Ring Beast, o Silver Token que a gente gastou não vai ali pro balance, gasto com Imbuements, a gente vai descontar também o valor da nossa PA. Tem, se a gente usufruiu algum tipo de prey, é interessante que a gente faça o desconto do valor dessas cartinhas também. Então tentei deixar essa sériezinha o mais transparente possível aí para vocês terem como base o quanto que mais ou menos o meu Knight ele farma também. Lembrando aqui também, o meu Knight ele é por volta de level 950 quando eu comecei a fazer essa sériezinha com vocês aqui também, então é uma média aí de level 950. É um Knight que sim, ele é forte. Atualmente ele tá com skill 129 na barra, isso já com o layout, por mais que minha conta ali não tenha tanto layout, mas a skill dele na barra é essa daí. É um Knight também full set, ou seja, já tem os melhores equipamentos aí. E além disso, falando um pouco sobre mim, eu sou uma pessoa que sim, não vou negar aqui pra vocês, eu não vou ser hipócrita, eu tenho um conhecimento do jogo, então eu sei ali caçar em grande parte dos lugares que sejam de maneira solo e consigo também usufruir bem da força aí do Knight. E é importante que eu passo essa visão para vocês aí, porque eu sei que muitos podem olhar e querer, sei lá, viver de Tibia, por exemplo. Lembrando que eu não sou adepto a essa opinião, não acho que seja válido você fazer isso. Eu acho que o Tibia ele se encaixa ali como uma maneira de renda extra também. E eu fiz essa série aqui mais pelo roleplay aí e mostrar para vocês aí a realidade de um cara que gosta do joguinho e se quiser fazer um extra, o quanto que conseguiria fazer mais ou menos aí por mês. Agora voltando aqui para nossa última semana, Johnnyzinho, por onde que você caçou? Molecada, as hunts não mudou muito, continuei caçando ali no Plague Seal -1, que como eu prometi para vocês, ia ser a hunt que a gente ia mais caçar, por conta que a gente consegue ter um profit legal na hunt e os nossos supplies ocultos e não ocultos também acaba sendo super baixíssimos. Mas essa semana eu priorizei caçar em outros lugares também, como Pumbin -3, DT Seal -2, DT Seal -1, fui também num Dead Seal, que futuramente eu vou estar trazendo os guias de hunts para vocês aí no canal, mostrar aí a rotação que eu utilizo tanto no andar -1 e -2 do selo dos Undeads aqui da Feromos. É um videozinho que muitos de vocês aí já estão me pedindo, então eu já até separei a gravação desses vídeos e com certeza vai estar saindo futuramente aí no canal, demorou? Sobre a carga horária aqui dessa semana, a gente caçou aí num total de 23 horas e 45 minutos, a gente caçou aí de segunda a sábado. No domingo acabei que eu tinha outros compromissos para fazer, não consegui caçar no domingo, mas eu dei uma compensada a mais nos dias anteriores e nas semanas anteriores aí também. De profit bruto, a gente teve um total aí de 59 milhões e 350 mil de gold aí no joguinho, só que a gente tem que fazer os abatimentos dos bons e velhos descontos ocultos por hora, que como eu disse lá no começo do vídeo, seriam os gastos aí com Ring Bees, os Silver Tokens, Gold Tokens, Imbuements e tudo mais. Então a gente aí teve um desconto aí de 4.4kk aproximadamente para fazer esses abatimentos aí dos gastos ocultos por hora, e aí a gente chega no montante de aproximadamente 54.9kk de profit
profit líquido nessa semana. Se a gente pegar esse profit líquido e transformar em TCs, a gente vai ter mais ou menos aí 1.375 TCs, que em reais nos daria aí aproximadamente 300 pila no bolso. Isso aqui foi o resumo da nossa semana. Agora, como é o último episódio e a gente precisa concretizar tudo aí, pegar o consolidado e ver ao final o quanto que a gente conseguiu farmar, ao final desse um mês a gente conseguiu chegar no montante aí de 203kk. Isso já é o valor líquido, descontando o Limits, descontando o Ringbis, descontando o valor da PA, descontando exatamente tudo. Então isso aqui foi realmente o lucro que a gente teve ao final da série. Se a gente pegar esse montante em carcas e jogar em TCs, a gente chega aí a mais ou menos 5.075 TCs. Vamos arredondar esse número, até porque as Tibia Coins a gente vende a cada 25, não tem como vender ela unitariamente, né? Então vamos arredondar aí para 5.075 Tibia Coins. E se a gente for trazer esse valor aí para o dinheiro real, a gente teria aproximadamente R$1.100 profitados ao final dessa série. Agora eu, como jogador, eu acho um valor interessante, mas percebe-se que é um valor baixo. Porém, se tratando de renda extra, acho que é super válido. Com esse valor aí já dá, sei lá, para você pagar a mensalidade de uma faculdade, ou sei lá, uma parcela até de uma casa ou de um carro que você tem aí, por exemplo. Então acho muito interessante esse valor, ainda mais que, né, tendo em vista que, pô, eu sou um Knight ali mais ou menos level 1000 quase, por mais que eu tenha bons equipamentos, estou num servidor também que é bom e uma skill boa também, acho super justo esse valor, tratando-se que a gente tá, né, se divertindo também jogando um jogo que eu gosto bastante. Esse é o final da nossa série, então se você gostou dela, peço por gentileza aí você deixar o seu like e se inscrever no canal. Tentei ser o mais sensato e o mais transparente possível aqui nessa série para que eu não possa enganar ninguém, mas quero deixar também de antemão que eu me diverti muito fazendo essa série e Tibia é um jogo que eu gosto muito ali de ficar matando bichinho, então foi um prazer imenso aí estar compartilhando essa experiência aí com vocês também. Se você não segue a gente lá nas redes sociais, segue lá também a gente para estar engajando os nossos outros canais. Quiser apoiar o canal e não sabe como, tem o botão aí do Seja Membro, então um valor super acessível, você já consegue ser membro aí do canal. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e é nóis!